Graça e paz, queridos irmãos, amados ouvintes, nesta manhã manhã de quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Continuamos com o nosso devocional diário. Hoje estamos lendo juntos João, capítulo de número 3. Que capítulo maravilhoso! Sem dúvida, dentro deste capítulo está o versículo mais traduzido de toda a história da humanidade. Está a mensagem mais gloriosa dentre todas. Mas antes de chegarmos a essa mensagem, nós precisamos saber para quem foi que Jesus falou essa mensagem. Nós vamos ver aqui ser apresentados a Nicodemos. Nicodemos era um fariseu. Os fariseus eram aqueles que detinham o conhecimento ou que achavam deter o conhecimento, a interpretação correta da palavra de Deus. A este homem, Jesus chega e diz que ele precisa nascer de novo. Versículo 3: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aquilo sendo dito a um líder religioso era algo que era um tanto quanto enigmático. E aquele homem chega a fazer uma pergunta infantil: o homem precisa voltar ao ventre da sua mãe para poder nascer de novo? Isso é possível acontecer? Mas Jesus diz para ele no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não há como nascer de novo fisicamente, mas com certeza podemos nascer do espírito. Aqui, só para nós fazermos um resumo, biblicamente falando, aquele que nasce uma só vez, ele morrerá duas vezes. E aquele que nasce duas vezes, ele morrerá apenas uma vez. Eu explico. Aquele que nasce fisicamente e nasce espiritualmente, só morrerá fisicamente. Isso se ele não estiver na época do arrebatamento. Podem ser que alguns, e com certeza alguns de nós, não morrerão. Alguns de nós, que eu digo seres humanos, aqueles que estiverem na época do arrebatamento da igreja, estes não morrerão. Mas, naturalmente, a grande maioria de nós, estes sim, nascerão fisicamente, e se nascerem espiritualmente, vão morrer apenas uma vez fisicamente, porque a vida eterna é uma garantia para todo aquele que nele crê, é o que Jesus vai explicar mais abaixo. Mas aquele que nasce apenas uma vez, ou seja, fisicamente, morrerá duas vezes. Morrerá fisicamente e sofrerá o dano da segunda morte, que o próprio João vai nos explicar sobre isso lá no livro de Apocalipse. A segunda morte é o lago de fogo ardente. A segunda morte é a morte no inferno, o sofrimento eterno. Então, que nós possamos entender que é necessário nós nascermos duas vezes. E esse nascimento, ele é produzido pelo próprio Cristo. E como nascer de novo? Jesus vai dizer para nós lá nos versículos de número 14 e 15 algo interessante. Ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus ilustra ali para o líder fariseu da época, que com certeza conhecia essa passagem, citando Números capítulo 21, quando Moisés ele levanta uma serpente de bronze no alto de um poste, para que aqueles que olharem para aquela serpente, aqueles que tinham murmurado contra Deus e ali estavam sendo picados por serpentes, fisicamente falando, serpentes de verdade estavam morrendo, aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze levantada por Moisés, eles seriam curados. Jesus está dizendo, aquela serpente simbolizava ele mesmo, Cristo numa cruz, Cristo levantado numa cruz. E aí vem o versículo mais famoso de toda a Bíblia, o versículo que todas as crianças aprendem desde cedo, que é o versículo 16, que diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, apesar de toda a falácia humana, de todo o pecado humano, de toda a resistência humana a ele, Jesus é enviado, o Filho unigênito do Pai. Apesar de quem somos, Deus toma uma atitude para nos salvar. Ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E crer nele é ser livre da condenação. Versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Essa condenação é o pagamento por uma transgressão, uma
mas a fé nele, a fé em Cristo nos livra dessa pena, nos livra de pagar essa pena, porque há um julgamento. E que julgamento é este? Versículo 20: a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Jesus é a luz, e quanto mais perto da luz, mais detectável fica a sujeira, mais detectável fica o pecado humano. E os homens, por causa das suas obras más, querem fugir dessa luz, elas correm dela, querem permanecer nas trevas. Mas quando nos achegamos à palavra, ao verbo, a Jesus Cristo, que é essa luz, com certeza nós vamos ser livres. Indo a Ele, crendo nele, nós somos livres dessa condenação. E quando isso acontece, a evidência disso é fazer o que João Batista fez aqui no versículo de número 30, dizendo que é necessário que ele cresça e eu diminua. Crendo em Jesus Cristo, nós simplesmente reconheceremos que Ele é maior que tudo e que Ele que vai crescer. Ele é que tem que ser visto em nossas vidas. Essa luz que Ele mandará em nós para queimar todo o pecado, ela refletirá para todo o mundo. E resumindo tudo isso aqui, ele diz no versículo 36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é que é essa condenação. A ira de Deus vem sobre todos os filhos da desobediência, aqueles que creem no seu Filho amado, enviado por Ele com tanto amor, que nós possamos crer, entregar nossa vida ao Senhor, porque a vida eterna é uma realidade que começa agora. Que Deus abençoe esse dia e que Deus nos conceda aquilo que de melhor tem para nós, sermos livres da ira de Deus e termos a paz com Cristo. E a paz do Senhor.